Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Levítico capítulo 8. Nós vamos ver a consagração de Arão e seus filhos. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão em seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E aqui ele vai fazer Arão chegar, vai vestir Arão com a túnica, vai colocar aquelas vestes, vai colocar a estola, vai colocar o peitoral, vai colocar Urim e Tumim, né? Que Urim e Tumim era aquelas pedras que elas iriam, vamos dizer assim, julgar as situações, né? Então, sempre eles eram, vamos dizer assim, guiados por Urim e Tumim. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés aqui fez tudo como o Senhor lhe ordenara. É interessante que essa consagração, né, nós vamos ver aqui que vai ser imolado alguns animais, né, um novilho pela oferta pelo pecado e 2 carneiros, né, e eles vão passar ali 7 dias em consagração e diante de toda a congregação. Amém? Aí diz que depois que estavam tudo organizados, né, aí diz o seguinte: depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Moisés vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Óleo da unção. O óleo da unção sobre a cabeça de Arão. A unção separou Arão para o serviço designado na adoração sacerdotal, para o cumprimento de sua tarefa divinamente estabelecida. Tanto os reis quanto os sacerdotes eram ungidos para servir a congregação como líderes designados por Deus. Mesmo o rei pagão Ciro é referido como ungido pelo Senhor devido à tarefa que deveria realizar. Está lá em Isaías 45, versículo 1. Os redatores dos manuscritos dos Mar Mortos se referiam aos Messias como os ungidos de Arão e Davi, que pareciam demonstrar sua visão de que Deus enviara um Messias sacerdotal e um rei durante os últimos dias. Jesus usou o termo ungido de Isaías 61, 1, quando falou de sua tarefa messiânica, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lembra? Quando ele chegou na sinagoga, procurou no livro do profeta Isaías e leu a passagem de Isaías 61, não toda, mas uma parte dela, e disse: hoje se cumpriu essa escritura. E os judeus e os fariseus e os que estavam ali na sinagoga disseram: como se cumpriu? Eles sabiam que essa escritura só iria se cumprir com o Messias. E não aceitaram, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram ele até um abismo, queriam apedrejá-lo, mas ele passou pelo meio deles e continuou o seu chamado. Amém? Daí vem o termo Cristo, que tecnicamente não é um nome próprio, mas a forma grega do hebraico Mashiach, ou Messias, né? Então é importante nós atentarmos para isso. Amém? Então depois que ele fez também a mesma coisa pelos os filhos de Arão, diz, versículo 17: o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue do altar ao redor. Partiu também o carneiro em pedaços, queimou. Aí versículo 22, então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. Então era como se através da imposição de mãos houvesse, né, essa transferência. Amém? É uma doutrina elementar de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 6, a doutrina da imposição de mãos, né? Jesus, ele vinha e através da imposição de mãos ele tocava as pessoas, ele curava os enfermos, ele libertava, né?
Então, a imposição de mãos é uma doutrina elementar de Cristo e todo cristão precisa entender a respeito dessa doutrina, né? Jesus disse, ide em meu nome, fazei discípulos, aqueles que creem em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, essa doutrina da imposição de mãos, ela é muito antiga, porque se acreditava que quando eles impusessem as mãos, o pecado, a culpa era passado para aquele animal e aquele animal seria morto, né? E a justiça daquele animal por não ter pecado era trazida para Arão e seus filhos. Então, era como se ele não tivesse culpa porque um substituto foi colocado e aquele substituto tinha derramado a sua vida, tinha sido sacrificado. Amém? E isso foi assim até o Cristo, até Jesus Cristo, né? Lembra quando ele apareceu para João Batista, quando João estava batizando no Jordão? João olhou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas essas figuras aqui eram exatamente mostrando a figura perfeita que Cristo iria cumprir, né? Porque os animais, eles não tinham, vamos dizer assim, consciência e nem eles iam de boa vontade. Eles eram sacrificados, mas não tinha, vamos dizer assim, identificação nenhuma entre ele e o homem, mas Deus aceitava nesse momento, porque prefigurava o Filho de Deus que viria e de forma, vamos dizer assim, consciente, né? Porque quando Pilatos disse para Jesus que tinha poder de tirar a vida dele, de libertar ele, ele disse, olha, nenhum poder seria dado sobre ti se do alto não fosse dado, porque ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a mesma dou e a dou por resgate de muitos. Então Jesus cumpriu a palavra, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, enquanto ele ainda não havia vindo, se utilizava, né, esses animais como oferta pelo pecado. Então, nós vemos aqui Moisés trazendo essa orientação e ele vai falar para que Arão e os seus filhos, né, eles possam ficar ali 7 dias na tenda da congregação, comendo na presença do Senhor. E toda a congregação também está vendo aquela consagração. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, existem muitas coisas que nós precisamos observar, e isso como sombra daquilo que Cristo iria fazer na plenitude, de Cristo iria fazer por completo, e através de um só sacrifício, ele iria purificar todos aqueles que viessem a crer no seu nome. E louvado seja Deus por isso. Nós louvamos a Deus, né, pela sua fidelidade, pelo seu amor, né? O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Já o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? João diz também que ele é o pagamento pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelo da humanidade inteira. Toda a humanidade será salva? Não. É necessário reconhecer esse sacrifício e receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Como se faz isso? Através da confissão, né? Está lá em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Leia sua Bíblia, medite nas Escrituras, aprenda mais a respeito da santidade ao Senhor, que você foi separado para viver para Deus. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração, teremos também nossa escola bíblica e será uma grande bênção. Amém? Então convide seus familiares e amigos para participarem também. E se você não estiver em Campina Grande, acompanhe pelas nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.